Como que a Venezuela saiu do país mais promissor da América do Sul para um país onde o dinheiro vale menos do que o próprio papel ao qual ele é impresso? Vamos dar uma olhada. Caracas, the swinging city of Venezuela. Ela era chamada de a milionária da América e de Venezuela Saudita, numa referência à Arábia Saudita, com a sua riqueza do petróleo. Em Caracas surgiam prédios modernos que desafiavam os céus, rodovias largas para uma frota crescente de carros movidos a gasolina barata e hotéis de luxo atraíam turistas para um paraíso tropical. E os venezuelanos, eles ostentavam o título de maiores consumidores de uísque no mundo. Éramos felizes e não sabíamos. É uma frase comum de se ouvir no país. E tem também a expressão que ficou famosa naquele agora longínquo passado. Isso está barato, então me dê dois. Dita para mostrar um alto poder de compra. Embora o país seja um dos principais Agora deve ser isso tá barato, me dê meio, né? Porque tá ferrada a Venezuela demais. produtores de petróleo do mundo desde a década de 1930, ele só começou a deslanchar mesmo por volta dos anos 50. Foi um salto impulsionado pela intensificação da produção de petróleo e pelo início de um processo de industrialização, conduzido pelo Estado. Essa fase de desenvolvimento teve início no governo militar de Marcos Pérez Jiménez, que foi presidente da Venezuela de 52 a 58. O governo dele ficou marcado por violações de direitos humanos, como tortura e prisões arbitrárias de quem fazia oposição. Mas muitos se lembram também da grande capacidade de gestão. É que foi nessa época que saíram do papel importantes obras de infraestrutura e outras que deixavam o país em destaque na região. Entre elas estavam ambiciosas rodovias, como essa que liga Caracas à costa do Caribe. Também foram construídas as Torres do Silêncio, que na época eram as maiores da América Latina. E tinha também hotéis de luxo, como esse no topo da montanha de Ávila. Mas também tudo isso de investimento é fácil quando nós estamos no auge do petróleo. O cara estava no auge do petróleo, ele tinha que buscar diversificação, né? Eu acho que aí já começou um pouquinho do erro aí. Além deste edifício, o helicoide, uma joia da arquitetura mundial, que foi idealizada como símbolo de um país rico e promissor, mas que hoje tem um uso bem diferente. Se você quiser ver Esse negócio é tipo um presídio agora lá. o nosso documentário sobre o helicoide, é só clicar no link que eu vou deixar bem aqui. Pérez Jiménez deu impulso a essa boa fase, mas foi só a partir de 1958, quando caiu o regime militar, que a Venezuela viveu talvez as 3 melhores décadas de sua história na economia. Os governos democráticos que vieram depois herdaram essa infraestrutura, esse primeiro empurrão. Eles conseguiram manter uma inédita estabilidade econômica e política, com boas relações entre civis e militares, protagonistas de históricas disputas pelo poder no país. Números desse período dão mostras do que aconteceu na economia. Entre os anos de 59 e 83, o desemprego, por exemplo, se manteve abaixo de 10%. O país também cresceu a uma taxa média de 4,3% ao ano. E os preços não subiram tanto como em outros países latino-americanos, como o Brasil, afetados pela hiperinflação. Olha essa linha de azul, cara, esse ano aí, sei lá. Olha só, a inflação da Venezuela. Não dá pra acreditar, né, cara? A moeda local, o bolívar, era estável e permitia que muitos venezuelanos viajassem de férias, quase sempre com destino a Miami, nos Estados Unidos, de onde eles voltavam assim, ó, com as malas cheias. Nos anos 60, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina. O PIB per capita do país, um dos indicadores usados para medir esse poder de compra, chegou a ser o dobro do alcançado pelos vizinhos da região. Cara, olha só, todos esses anos, décadas seguidas do maior PIB per capita da América do Sul, disparado ainda na frente. E a Argentina também é ali, em segundo lugar. É um absurdo o que a incompetência faz, né? E tem muita incompetência acontecendo no Brasil. E chegava a ser 3 vezes maior que o dos brasileiros, por exemplo. A boa fase durou até os anos 80. Nos anos 70, ainda na bonança movida pelo petróleo, a dependência do produto também era grande. Se o preço estivesse alto, o país conseguia um bom retorno financeiro. Se não, tinha problemas na certa. Cadê a diversificação? Ainda queria tal do controle de preços, oferecer gasolina barata. Gasolina tem que seguir o preço internacional. Erro número 1. Segundo, cadê a diversificação? Erro número 3, o principal de todos. Os gastos se elevaram ao longo desse tempo, se elevou muitos gastos, a receita estava no auge, porque o petróleo estava no auge, aí beleza. O petróleo caiu e os gastos, os caras, aqui, que nem no Brasil, aqui no Brasil é um sacrifício pro cara diminuir o gasto, não quer, é político, essa porcariada toda aí, os caras não diminuem os gastos, ainda vem com negócio de investimento não é gasto. Lógico que é gasto, você tem que planejar direito esse negócio. E aí o que acontece? Gastos muito fortes, receita caiu. Qual que é o segredo? O que acontece agora? Impressão de dinheiro. Imprime dinheiro pra caramba, inflação. Aí, é o início da derrocada.
É triste, é triste. Num desses períodos de alta, a Venezuela construiu, por exemplo, a usina siderúrgica Sidor e também esta hidrelétrica para alavancar o setor de energia, 2 obras de padrão primeiro mundo. Os petrodólares choviam. E por que isso? Os países da OPEP e os exportadores de petróleo suspenderam a venda do produto aos Estados Unidos e a outros países que deram ajuda militar a Israel, na chamada Guerra do Yom Kippur no Oriente Médio. Isso fez os preços do petróleo dispararem e beneficiou a Venezuela, onde o presidente Carlos Andrés Pérez havia acabado de nacionalizar justamente as empresas de petróleo. Pérez governou o país 2 vezes, entre 74 e 93, em gestões consideradas em parte bem-sucedidas. Ele conseguiu combinar boas relações com os Estados Unidos com o aumento de subsídios para a cesta básica e uma tentativa de expansão da educação pública. Foi aí que construíram também estes edifícios, Parque Central, que na época eram os mais altos da América Latina. Veio também o Teatro Teresa Carreño, hoje o 2º maior centro cultural da região, e foram criadas editoras, centros de arte e museus de primeira linha. Mas apesar de todo esse crescimento e das melhorias na área de infraestrutura, no fundo a Venezuela nunca soube resolver seus problemas mais graves. Um problema central é a dependência quase total do petróleo. A diversificação da É o tal do gasto, investimento não é gasto. É isso aí, investimento não é gasto. É isso que aconteceu. A economia nunca foi realmente bem sucedida. A economia do país começou a fraquejar em 1983. Com a queda do preço do petróleo, sua principal mercadoria, e com desorganização econômica, a Venezuela passou a registrar alta da inflação e queda do Produto Interno Bruto, o PIB. No meio da crise, a pobreza disparou e problemas históricos, em especial a corrupção, se tornaram evidentes. Os petrodólares, a estabilidade política e o luxo ficaram apenas na memória. E com isso aumentou a insatisfação do povo com o governo. Com a situação cada vez pior, em 1998, a maioria dos venezuelanos, cansados dos partidos tradicionais, elegeu um militar que prometia mudanças, o tenente-coronel Hugo Chávez. A ideia aqui era mostrar um pouco desse passado que faz a crise na Venezuela se tornar ainda mais dramática para muitos venezuelanos que viveram décadas de bonança. Isso aí já é um caso à parte que no Brasil espero que não tenhamos esse risco, mas isso aqui piorou de vez, né? Então já tem ali o segredo, que é não diversificou a receita, as despesas deixou nas alturas, esse negócio de investimento não é gasto. E aí, o que acontece? Põe a ditadura, começa a arrumar desavenças aí com os Estados Unidos, começam sanções. Cara, que desgraça que aconteceu com a Venezuela. Aí o que acontece com o petróleo? Para de investir no petróleo, diminui ainda mais os investimentos no petróleo. O petróleo da Venezuela está ficando cada vez pior quando a gente compara com os pares internacionais. É um petróleo que precisa de um tratamento após ser comprado. Nós temos, já vou mostrar a frase do ex-presidente dos Estados Unidos falando aqui da Venezuela, vocês vão ver. Remember during the campaign I'd say we're going to end up being another Venezuela but on steroids, big scale version, big large beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Eles usam essa desculpa aí de ditador, mas na verdade os Estados Unidos ele é bem perverso com os países da América do Sul, né? Então aquele negócio de América para os americanos é isso aí, tá? Que eles fazem, tá? Então se um dia a gente tiver em mais lençóis, não contaremos com os Estados Unidos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, considere se inscrever nesse canal, é o meu canal número 2, canal secundário, então se inscreva aqui também. Um abraço.